Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Buy the Headphone e recentemente eu trouxe para vocês a avaliação de um player portátil que eu achei realmente interessante e que substituiu o Shanlin M3X que eu usava antes. Foi esse cara aqui, o Hybe R5 Gen 2, ou seja, segunda geração. Só que pouco tempo depois de eu ter finalizado o vídeo do R5, eu recebi um outro player da Hybe um pouquinho mais atual, que é esse aqui, que é o Hybe R6 geração 3. Como o nome indica, ele é a terceira iteração do R6, que está um pouquinho acima do R5 que eu testei antes. Só que a diferença de preço entre eles é muito pequena. Preço mais ou menos de tabela. O R5 Gen 2 custa $450, o R6 custa $500. Então, em promoção isso pode variar, mas a diferença de preço deles é muito pequena. Essa unidade foi enviada pela própria Hybe e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei dele. Link na descrição, caso você se interesse. Só que é o seguinte, eu não vou fazer um review completão como o do R5, detalhando todos os recursos e tal. E o motivo é simples. Assim como o que acontece com o preço, a diferença entre eles é pequena. Então, se você estiver interessado em um produto como esse, não veja esse review aqui sozinho, tá? Vai lá, vê o do R5, que está linkado aqui em cima, e aí você vê esse aqui para decidir o que é melhor para você. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o que muda no R6 em relação ao R5. Então, boa parte das impressões que eu passei, a respeito do R5 se mantém aqui. Primeiro, diferenças físicas. Eles são, como vocês podem ver, esteticamente muito parecidos, tá? Você tem basicamente o mesmo formato, bem angulado, assim, com a mesma excelente qualidade de construção e acabamento. Eu acho os dois realmente muito bonitos, tá? E eu gostei muito desse prateado aqui do R6. Achei até mais bonito que o preto, apesar de eu costumar preferir o preto. Do lado direito aqui, você tem os mesmos botões de mídia e o mesmo LED, tá, de status, e do lado esquerdo você ainda tem a entrada para cartão. Só que você não tem mais os botões de volume, pelo seguinte, o R6 tem justamente uma coisa que eu mencionei que eu achei que faltou no R5, que é um botão giratório de volume. Ele fica aqui em cima, ó. Esse é o botão, tá vendo? É bem tátil, ó. Dá para escutar o barulho, legal, né? Mas eu tenho uma reclamação aqui. É o seguinte, o R6, assim como o R5, vem com uma capinha. Só que é essa capinha aqui de borracha. Eu vou colocar ele aqui para vocês verem e explicar melhor o problema que eu senti com o botão de volume. Ó, ele fica assim, com a capinha. Cara, eu gostei bastante dela, acho que até mais do que a capinha de couro do R5, porque ela me parece melhor acabada. Mas o problema com o botão é o seguinte, olha só. Com a capinha, ele fica difícil de operar. Tipo, ele fica um espaço grande aqui, entendeu? Você não tem muita pega, sabe? Normalmente você operaria o botão assim, né? Tipo, girando mais ou menos aqui. Só que com a capa não dá muito, porque ela fica no caminho. Então meio que tem que botar o dedo meio por dentro e puxar só aqui, sabe? Tipo, com o indicador meio assim, entendeu? Cara, e aí eu achei que fica super esquisito, tá? Eu acho que esse detalhe podia ser melhor pensado, né? Essa interação com a case. Mas ok. Tela, cara, quase a mesma coisa, só um pouquinho maior. Ó, olha aqui. Ao invés de 4.7 polegadas, ela tem 5. E aí, resolução e taxa de atualização são as mesmas. Então, é isso. Segundo ponto de diferença, saídas. É o seguinte, uma coisa que eu gostei no R5 é o fato dele ser muito versátil em termos de saídas. O R6, apesar de ter mais aqui embaixo, mais saídas, ele é um pouco menos versátil. É porque é o seguinte, olha só. Você tem o mesmo USB tipo C, que também serve para que ele atue como um DAC amplificador externo para computador, com praticamente o mesmo suporte a arquivos, tá? Quase porque, ou melhor, praticamente porque aqui o PCM é igual, MKA é igual, mas o DSD vai até 512 ao invés de só até 256. Só que, enquanto o R5 tem duas entradas balanceadas, uma 2.5 e uma 4.4, todas podendo operar por line-out, além da normal, aqui no R6, ela decidiu separar. Tipo saída de fones de line-out. Então você não tem mais a saída 2.5mm balanceada. Você tem um P2 e um 4.4 como saídas de fones e um outro P2 e um outro 4.4 como line-out. Sinceramente, eu achei pior esse esquema aqui, tá? Porque dificilmente uma pessoa vai usar um line-out e a saída de fones ao mesmo tempo. E aí, pô, separando assim, eu perdi uma saída de 2.5mm.
Mas a boa notícia é que ele tem um volume diferente para cada saída e memória. Então você não corre risco, por exemplo, de setar o volume para um fone na saída single-landed e aí plugar uma coisa na balanceada e aí estourar ou o fone ou os teus ouvidos. Outra coisa legal é que ele também tem saída digital para alimentar um DAC externo. Isso pode acontecer tanto via USB quanto via saída coaxial por meio de um adaptador, tá? E já que a gente está falando de conexões, terceiro, Bluetooth. É o seguinte, ele também tem conexão Bluetooth de 2 vias, tá? Como o R5. Então, ele pode ser conectado normalmente a um fone Bluetooth ou pode ser usado como DAC amplificador Bluetooth com o mesmo excelente suporte a codecs. Mas a versão Bluetooth aqui é mais recente, tá? Ela é o Bluetooth 5.0 ao invés do 4.2 do R5. E já que a gente está falando de números, quarto ponto de diferença, especificações. Aqui rola um belo upgrade. O processador é um Snapdragon 665, que continua não sendo muito atual e nem high-end, tá? Mas ele está acima do 425 do R5. Memória RAM sobe para 4 GB e o principal, memória interna, sobe para 64 GB. Ainda não é incrível, mas, óbvio, muito melhor e pode dispensar o uso do cartãozinho, tá? Acaba que é outra coisa, tá? E de fato, em desempenho, o R6 é melhor. É perceptível o quanto ele é mais esperto, sabe? O R5 de vez em quando mostra, tipo, uma lentidãozinha, tá? Um engasgozinho, que não acontece aqui com a mesma frequência ou intensidade. E por falar em desempenho, quinto ponto, sistema operacional. O R5, como eu disse, roda o antigo Android 8 e o R6 já pula para o Android 12. Então, é um sistema menos antiquado aqui, com uma interface mais moderna, mais bonita, e que traz também, cara, mais tranquilidade em termos de atualizações, porque, cara, assim vai demorar muito mais para você perder o suporte a aplicativos, por exemplo, por estar usando uma versão muito antiga do Android. Fala que ele mantém a mesma pegada bem minimalista, sem nenhum tipo de bloatware, tá? Não vem com nada. E parece que ele mantém o bypass do SRC do Android, então você não tem que se preocupar com qualquer impacto negativo no áudio. E, cara, ele tem um detalhe muito legal, tá? É um detalhezinho, tá? Do sistema operacional, que é esse aqui, ó. Tipo, você aqui no menu, você tem um negócio para você virar a UI verticalmente. Olha só. E aí, tipo, você vira o player. E aí as saídas podem ficar em cima, caso você prefira, entendeu? Maneiro, né? Eu gostei desse detalhe. Aí. Enfim, para mim isso pode ser bem conveniente para quem prefere ter a saída embaixo. E em termos de recursos, cara, tudo que eu adorei no R5 continua aqui. Além do Hybe Music, com o controle remoto e tudo mais, você tem, cara, aqueles mesmos recursos de áudio. Olha só, eu venho aqui, e aí ele tem, cara, as mesmas coisas, tipo, normais, né? Tipo plugins e os filtros, e coisas muito maneiras, tipo o MSAB, o controle de ganho, tá? E o modo classe A também. O que me traz ao sexto ponto, o som. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixa de clicar no like e se inscrever aqui no canal. Um pequeno gesto seu que faz muita diferença para o meu trabalho. E por falar em trabalho, eu convido você a conhecer o meu outro trabalho, que é a minha startup, minha marca de fones de ouvido, a Cuba, tá? E conhecer o nosso modelo de headphone, o Cuba Disco, disponível nas versões Lite, Pro, Gamer e Bluetooth e feitos para serem seus headphones definitivos que se adequam ao seu momento. Dá uma olhada aqui embaixo, caso você queira conhecer. Voltando para o som. Seguinte, no modo AB, em termos de som, para mim, eles são indistinguíveis um do outro. Tá? Mesma sonoridade, super neutra e direta. Agora, no modo classe A, cara, no vídeo do R5, eu falei sobre como ele ficava um pouquinho mais quente, um pouquinho caloroso nos médios, tá? No modo classe A. Aqui eu não senti isso. Quer dizer, talvez eu acho que eu sinto uma diferençazinha, mas sinceramente já entra forte no campo do placebo e eu jamais passaria num teste cego. Então, eu prefiro dizer que não tem diferença entre o modo AB e o modo classe A, tá? E mesmo se tiver, ela é bem menor do que a que eu encontrei no R5 e já se torna um negócio totalmente relevante para mim. Sétimo ponto, potência. Aqui também rola uma surpresa, cara. No R6 não existe diferença de potência entre o modo classe AB e classe A, tá? Só entre saída single-landed e balanceada. Na single-landed, ele é um pouco mais potente que o R5. Em 32 ohms são 125 mW ao invés de 110. Por outro lado, na balanceada, ele chega a no máximo 405 mW, que é menos que os 475 a que o R5 chega. Ainda é uma boa potência, tá? Que vai conseguir levar boa parte dos fones do mercado, mas ainda assim é menos potência. E no oitavo e último ponto, a bateria acontece uma coisa parecida. Ela tem os mesmos 4.500 mAh,
Mas a duração da bateria é menor, cara. No modo classe A é pouca coisa menor, são 9 horas na saída do single-handed e 6 na balanceada, ou seja, 1 hora a menos que o R5 nos dois casos. Agora, no modo economia, cara, ela é bem menor. O R5 chega a impressionantes 35 horas e 38, dependendo da saída. No R6, são 15 e 12. Então, é uma duração de bateria inferior. Então, para fechar, gente, a diferença de preço do R5 para o R6 não é muito grande, de fato, tá? E sobre vários aspectos, o R6 é sim um produto melhor. Ele tem especificações mais interessantes, ele tem um Android mais recente, ele tem um melhor desempenho, ele tem mais memória, né? Ele tem o botão giratório de volume. Mas, por outro lado, ele perdeu algumas coisas que eu gostei muito no R5. Bateria inferior, ela é menos potente, ele não tem a saída 2.5mm. Então, assim, por mais que para muita gente ele seja sim superior, eu acho que para algumas pessoas o R5 ainda pode ser uma alternativa bem interessante que você consegue comprar ainda no mercado. Independente de qualquer coisa, cara, os dois são belos exemplos de DAPs, tá? Da Hybe. Eu gostei muito do R5 Gen 2, né? Como eu falei, ele substituiu meu Shanlin M3X. Cara, e o R6 Gen 3 não é diferente, tá? Recomendo pra caramba também. Você só tem que avaliar quais são as suas prioridades, porque escolhendo um ou outro, você vai abrir mão de uma coisa ou outra pra ter determinada característica. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.